Absalão armou rapidamente uma grande conspiração para conseguir o trono. Por causa disso, seu próprio pai, o rei Davi, teve que fugir para salvar a vida. Enquanto Davi estava passando por Baurim, Simei começou a segui-lo atirando pedras. Fora! Fora daqui! Homem culpado de sangue! Homem imprestável! Por que permitir que esse cão morto amaldiçoe o meu senhor, o rei? Deixa eu ir lá e decepar a cabeça dele. O que aconteceu depois, Natan? Então, Davi manteve a calma. Não deem atenção! Talvez Jeová veja a minha aflição e Jeová me dê bênçãos. Mefibosete. O avô dele tinha tentado matar o rei Davi. Quando Davi se tornou rei e pediu que Mefibosete fosse ao palácio, ele deve ter se perguntado por quê. Aqui está o seu servo, Mefibosete. Não tenha medo, pois certamente demonstraria amor leal a você por causa de Jonatã, seu pai. E eu lhe devolverei todas as terras de Saul, seu avô. E você sempre comerá à minha mesa. Quem é o seu servo para o senhor mostrar consideração por um cão morto como eu? Vem. Depois de derrotar os filisteus, Davi, Saul e seus soldados voltaram para casa. Mulheres de todas as cidades de Israel os receberam com música e dança. As mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Agora só falta darem o reino para ele. Daquele dia em diante, Saul sempre olhava com desconfiança para Davi. O ciúme tomou conta de Saul, e isso estragou a amizade dele com Davi e com Jeová. Davi era bem conhecido, bonito, forte, tinha talento musical e tinha sido escolhido para ser o próximo rei. Essa é a minha filha mais velha, Merabe. Eu a daria a você como esposa. Quem sou eu para me tornar genro do rei? Outros homens teriam aproveitado para se gabar ou se promover. Alguns não conseguiam entender por que Davi achava que não merecia nenhum crédito. Davi, você é o melhor guerreiro que já tivemos. Será que você não merece ser honrado? Mas quem é que me treina para as batalhas? Quem me livra da espada? Jeová é a minha rocha. Ele merece honra. Eu não sou nada em comparação com ele. Davi estava doente. Absalão viu nisso uma oportunidade de se tornar rei no lugar do seu pai. Ele também tinha muitos dons. Ele era de uma família rica e poderosa. Por onde passava,
Absalão chamava a atenção e ele amava isso. As pessoas iam até o portão da cidade apresentar sua causa ao rei. Se eu fosse juiz, quem tivesse uma questão judicial ou uma causa poderia vir a mim, e eu cuidaria que ele tivesse justiça. Mas o senhor é da família real. Minha mãe também é da realeza. Parece que eu nasci para ser rei. Mas Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Absalão parecia estar interessado nas pessoas, mas ele só estava interessado em si mesmo. Finalmente, a Arca do Pacto foi levada para Jerusalém. Davi e o povo dançavam e festejavam. Dançando assim, que nem um bobo. Davi nem parece rei. Como o rei de Israel se fez glorioso hoje, se despindo aos olhos das escravas dos seus servos, assim como faz um tolo. Eu estava festejando perante Jeová. Mical amava mais a si mesma do que a outras pessoas. Davi foi fiel a Jeová durante muitos anos. Mas um dia ele baixou a guarda e sentiu desejo errado por uma mulher casada. Tragam Batseba aqui. Davi e Batseba cometeram adultério e ela ficou grávida. Para esconder o pecado deles, Davi ordenou que o marido de Batseba fosse morto. E ele entristeceu o Deus que tinha feito tanto por ele. Enquanto fugiam de Saul, os homens de Davi foram procurar Nabal. Eles tinham protegido as ovelhas de Nabal e por isso foram pedir para ele algumas provisões. Davi agiu sem pensar. Homens, peguem suas espadas! Davi agiu, mas não procurou a orientação de Jeová. Mas Jeová interveio por meio da esposa sensata de Nabal, Abigail. Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Foi Jeová quem me impediu de incorrer em culpa de sangue e de fazer justiça. O senhor não terá arrependimento. Nabal era insensato, mas ainda assim era israelita e merecia ser tratado com respeito. Davi tinha se irritado com facilidade e Abigail o impediu de piorar a situação. Louvado seja Jeová, o Deus de Israel, que enviou neste dia ao meu encontro. Os amalequitas sequestraram as esposas e os filhos de Davi e dos seus homens. Os homens ficaram com muita raiva. Nós nunca estivemos seguros aqui!
A culpa é sua se eles morrerem. Vida por vida. Você devia ser apedrejado. Calma. Calma, por favor. Pode ser que Jeová os liberte. Nós não sabemos. Davi buscou a ajuda de Jeová. Ele lutou contra os amalequitas, libertou todos os israelitas sequestrados e recuperou todos os rebanhos. Jeová nos protegeu e entregou nas nossas mãos os saqueadores que vieram contra nós. Davi podia ter dado os despojos da guerra apenas aos que confiaram nele, mas ele repartiu com todos. Era como se eles nunca tivessem errado contra ele. Eu escapei do acampamento de Israel. Muitos foram feridos e morreram. Até mesmo Saul e seu filho Jonatã morreram. Como você sabe? Ele estava muito ferido. Eu o matei. Ensine ao nosso povo este cântico fúnebre por Saul e Jonatã. Saul e Jonatã, tão amados e queridos durante a sua vida. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi não disse nada de ruim sobre Saul. Ele achava que o assassinato de Saul era injusto e ele jamais se alegraria com isso. Eu estou morando numa casa de cedros, enquanto a arca do pacto de Jeová está numa tenda. Faça tudo o que seu coração desejar, pois Jeová está com o Senhor. Mas eu falei cedo demais. Davi? Natã. Pode falar, Natã. O que foi? Assim diz Jeová: não será você quem construirá uma casa para eu morar. Salomão, filho de Davi, é quem ia construir o templo. Mas Davi não ficou com pena de si mesmo, nem insistiu em fazer as coisas do jeito dele. Davi sabia qual era a vontade de Jeová e ficou feliz com isso. Mais tarde, ele providenciou uma grande quantidade de materiais para o seu filho construir. Saul tinha perseguido Davi incansavelmente. Davi e seus homens muitas vezes ficaram com fome, com medo e correram risco de vida. É Saul. Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Deixa eu cravar ele no chão com a lança. Naquele momento, Davi podia ter acabado com os seus problemas, mas ele agiu com amor. Não faça nenhum mal a ele. Em respeito a Jeová, eu jamais levantaria a minha mão contra o ungido de Jeová.
Apesar de tudo que Saul tinha feito, Davi deixou que Jeová o julgasse, porque Davi amava Jeová e confiava nele. Davi estava fugindo de Saul. Seu amigo Jonatã, filho do rei, pensou num plano para proteger Davi. Mas será que Davi poderia mesmo confiar em Jonatã? Afinal, Jonatã tinha direito ao trono. Davi era o único que poderia atrapalhar isso. Saul tinha traído Davi. Será que Jonatã iria fazer o mesmo? Será que Davi poderia confiar sua vida a Jonatã? Que nosso Deus, Jeová, me castigue e que o faça severamente, se eu não deixar você ir embora. E eu prometo para você que sempre vou ser leal a você e a sua casa. Que Jeová esteja entre nós para sempre. Davi amava Jonatã e acreditava nele. Essa confiança salvou a vida de Davi. Abner tinha sido chefe do exército de Saul. Ele tinha perseguido Davi no deserto e apoiado o inimigo de Davi, depois que Davi se tornou rei. Então, por que Abner foi ver Davi? Meu senhor, faça um pacto conosco. Agora nós o apoiamos como rei, porque Jeová prometeu nos salvar por meio do Senhor. Eu farei um pacto com vocês. Davi confiou em Abner e esperava que dessa vez ele fosse leal. Mas Joabe não concordava com isso. O que o senhor fez? O Abner veio aqui para enganá-lo, para ficar sabendo de cada passo que o senhor dá e de tudo que o senhor faz. Cuidado. Você conhece a lei. Não guarde ressentimento e ame o seu próximo como a si mesmo. A falta de confiança de Joabe se transformou em vingança. Mais tarde, ele matou Abner. Quem odeia nunca espera a mudança, mas quem ama nunca perde a esperança. Quando Jeová escolheu Davi para ser rei, ele já tinha rejeitado Saul. Mas para Jeová ainda não era tempo de Davi começar a reinar. Esperar nem sempre foi fácil para Davi. Ele vivia fugindo para salvar sua vida. Uma vez até os seus homens ameaçaram matá-lo. 22 anos tinham se passado. Finalmente ele se tornou rei de Israel. É verdade que o rei Saul e até mesmo alguns amigos de Davi o abandonaram. Mas Davi perseverou. Jeová nunca abandonou Davi. E Davi jamais deixaria de amar a Jeová. Quando Davi foi escolhido para ser rei, ele nem imaginava os problemas que teria. Mas o amor o ajudou a enfrentar todos eles. Davi viu que, sem amor, nós ficamos ciumentos, orgulhosos, nos comportamos indecentemente, procuramos nossos próprios interesses e nos irritamos com facilidade. O amor ajudou Davi a ser paciente, bondoso, a não se gabar, a não levar em conta o dano e a não se alegrar com a injustiça. O amor ajudou Davi a se alegrar com a verdade, suportar todas as coisas, acreditar em todas as coisas, esperar todas as coisas e perseverar em todas as coisas.
Davi teve muitos problemas, mas o amor o ajudou a perseverar diante de todos eles. No futuro, quando Davi for ressuscitado, ele vai viver para sempre, assim como o amor dura para sempre.